pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Ana Rogéria e no vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer duas lembrancinhas para Páscoa. São lembrancinhas usando tecido, mas você vai ver que não precisa de máquina de costura. Pode ficar tranquila que não vai ser precisa a máquina de costura. Mas se você tiver máquina de costura e quiser usar, tá tudo certo, também dá. E espero que vocês gostem e espero também que vocês compartilhem aí essas ideias aí com as amigas. Ah, e sabe o que você pode fazer para me ajudar? Deixa aqui embaixo um comentário, pode ser qualquer coisa. E agora chega de falar e vamos ao vídeo. Para essa ideia eu vou usar esse papelão que é de uma caixa de pizza congelada. Mas vocês podem usar, por exemplo, aquele papel cartão ou um outro tipo de papelão assim mais fininho. Para quem me conhece já sabe que eu gosto muito de usar esse tipo de papelão porque essa parte colorida aqui, ela sai com muita facilidade. Tirando aquela película colorida, o papel fica desse jeito. E vou usar esse molde que eu vou deixar disponível para vocês aqui no bloco de informações. É só você segurar bem firme assim o molde e ir passando o lápis. Os riscos aqui do meio eu não vou fazer, porque na verdade esses riscos são para cortar, que eu vou cortar depois que eu encapar esse papel. Por enquanto eu vou cortar apenas a parte de fora. E recortado, o molde ficou desse jeito. Agora eu vou encapar com tecido de Páscoa. Esse tecido é um tecido muito bom, é tricoline e ele é lá da Tricolândia Artesanatos. E na Tricolândia, além desses tecidos lindos de Páscoa, você encontra uma variedade enorme de tecidos para qualquer ocasião que você precisar. E além do tecido, você encontra lá todo o material para o seu artesanato. Eu vou deixar aqui na tela o site e também o meu cupom para vocês irem lá e conhecer a loja da Tricolândia Artesanato. E para encapar essa parte do molde, eu vou usar a cola branca. Passei a cola, bem mesmo esticadinha essa cola e principalmente nos cantinhos e nas laterais, nas pontas, porque senão depois o tecido vai ficar desfiando e vai ficar se soltando do papelão. Agora eu estico o tecido e coloco o molde por cima, desse jeito aí. Fazendo assim, fica mais fácil. Agora é importante alisar esse tecido que eu vou passar a mão sempre de dentro para fora. Deixei a cola secar, que isso é muito importante, e agora vou recortar o excesso do tecido. Para fazer os cortes seguindo o molde, eu vou fazer aqui uma marcação que é de 2,5 cm. Vou fazer só um pontinho que já é o suficiente. E aí eu vou recortar mesmo nesse ponto que eu coloquei. E esse corte é até nessa altura aqui. E o molde está pronto, olha só. Agora já está encapado, já está todo recortado. O próximo passo é montar a cestinha. E vou começar montando pela essa tirinha que é maior, que eu vou colar uma na outra. E para colar eu vou usar a cola de silicone. Colo então as duas primeiras tiras. E depois vou colar aqui a segunda tira, fazendo com que ela fique assim viradinha nesse sentido, assim como estou mostrando, para formar este formato. E assim vou colando as outras tiras também. Passo cola na pontinha aqui da parte do triângulo e vou fechar essa parte, fazendo assim já o acabamento. E fechada essas partes laterais, vai ficar desse jeito. Olha que legal que fica com esse acabamento. E para a alça, recortei uma tira no papelão com uma largura de 2,5. E também vou encapar a alça. E vou colar com a cola quente nessa lateral que eu fiz o detalhe. E para um charminho a mais nessa cestinha, eu vou colar uma fita de pompom. Mas se você quiser, pode colocar uma fitinha, uma cianinha ou até nem colocar nada, que já fica bonito. E olha que gracinha que ficou essa fita de pompom. E agora para fazer o acabamento da alça, eu vou colar essa flor de EVA. E no lugar dessa flor, você pode colocar um coelho, por exemplo, de EVA, ou pode pôr uma fitinha. Aí você pode usar a sua imaginação.
E pronto, olha que gracinha que ficou a cestinha. Agora é só encher essa cestinha, colocar aqui umas palhinhas, ou pode colocar papel picado e encher de bombom, ou dá até para colocar um ovinho pequeno. E se você não tiver esse tipo de papel aí na sua casa, você consegue fazer com papel cartão, que também vai dar super certo. E esse tecido, que é lá da Tricolândia, fez toda a diferença aqui na minha cestinha, não fez? Olha que gracinha que é, e é um tecido muito bom para fazer esse tipo de trabalho. Para essa ideia, eu vou fazer o molde aqui junto com vocês. Mas se vocês quiserem, eu vou deixar disponível esse molde aí aqui embaixo no bloco de informações. Então vamos começar a fazer o molde. Eu vou precisar de uma folha sulfite e vou fazer uma marcação de 28 centímetros. E nessa marcação eu faço uma linha. No outro sentido, eu faço uma marcação de 18 centímetros e também vou fazer uma linha. E recortei. Assim o meu papel vai ter 28 por 18 centímetros. Vou dobrar no meio e vou fazer uma marcação de 16 centímetros. E vou riscar aonde dá 16 centímetros. Agora eu tenho a folha nessa posição. Aqui está a abertura. Vou colocar a régua nesse ponto e vou fazer um risco até o outro ponto. E agora eu vou fazer aqui um desenho que vai ser a orelha do meu coelho. Vou fazer desse jeito, à mão mesmo. E onde eu fiz esse redondo, eu vou cortar. E ao abrir, eu vou ter o meu molde, que vai ser um saquinho de coelho. Vocês viram que é bem fácil fazer esse molde, mas se você quiser, eu vou deixar aqui embaixo esse molde para você. Agora é só colocar em cima do tecido, colocar uns alfinetes e recortar no tecido. Recortei duas partes do tecido com os ovinhos e duas partes desse poá laranja. E lembrando que esses tecidos são lá da Tricolândia, que você pode comprar pelo site. Essas duas partes aqui vai ser a parte de fora e o outro, que é o laranja, vai ser a parte de dentro. Agora eu preciso colocar aqui uma fitinha. Essa fitinha vai ser para depois eu poder fechar o meu saquinho. E eu vou colar ela aqui, vou colar com a cola de silicone. Vou dar mais ou menos uma distância de 2 centímetros e vou colar. Agora vou amontoar a fitinha desse jeito e vou colocar o outro tecido por cima. E vou colocar a parte certa do tecido com a parte certa do tecido também. Desse jeito como eu mostrei aí. Vou alinhar bem, tá? E vou agora fechar esta parte. Você pode costurar a mão, costurar a máquina ou colar, como eu vou fazer. E para não acontecer de ficar torto ou sair do lugar o tecido, eu vou alfinetar. E aí vou passando a cola bem no cantinho para dar certo, para não ficar depois uma parte mais colada para dentro, outra mais para fora, para ficar bem bonito. E vou passar em volta só dessas laterais maiores e da parte de baixo. Aqui na orelha eu não vou passar. E vou fazer a mesma coisa com o tecido que vai ser o forro. Primeiro vou alfinetar e aqui eu vou fazer igual. Vou colocando pouquinha cola e bem na beiradinha. E aqui eu vou ter que deixar um espaço sem colar, que é por onde depois no final eu vou desvirar. Então eu passei cola até um pedaço ali, agora vou deixar mais ou menos uns 4 dedos sem passar cola e vou continuar passando a cola aqui para a parte de cima. Assim passei cola aqui nas laterais e deixei esta parte aberta. Agora eu vou desvirar esta parte aqui que é do tecido estampado, com os tecidos com os ovinhos. O tecido do forro eu não vou desvirar. Agora eu vou colocar o tecido dos ovos dentro do tecido do forro, assim como estou fazendo aí no vídeo. Agora esta parte é muito importante. Vou colocar costura com costura e vou alfinetar. E também vou alfinetar aqui para os lados. Aí a fitinha ela tem que ficar lá para dentro. Tem que ter atenção a isso para dar certo. E vou passar cola aqui na parte da orelha, nesta parte. Mas antes eu vou colocar um papelão por dentro para não vazar cola para o outro lado
e para ficar mais fácil de fazer. E se você quiser, você pode costurar à mão ou costurar na máquina. Colei de um lado e agora vou colar do outro. E depois de tudo colado, eu vou esperar a cola secar bem para depois eu desvirar, porque senão pode acontecer de abrir e estragar o seu trabalho. E agora sim, com a cola seca, vou começar retirando os alfinetes. E vocês lembram aquele pedacinho que eu deixei aberto? Então, é por esse pedacinho que eu vou desvirar. Vou começar puxando o tecido colorido primeiro. E depois que eu retiro o tecido colorido, eu vou também desvirando o tecido que é o do forro. Parece que não vai dar certo, não é? Mas fica tranquilo que dá certo sim. Com o tecido desvirado, e agora eu vou colocar o forro para dentro do outro saquinho. Vou arrumar o forro aqui direitinho, principalmente lá na parte de baixo, arrumar aqui na parte das orelhas. Se for preciso, você pode passar o ferro aqui também para o tecido ficar mais certinho. Aí, sabe o pedaço que ficou aberto lá no forro? Eu retirei o forro aqui de novo um pouquinho e vou colar as duas partes, fechando assim o saquinho. E agora é só arrumar bem esta parte, passar um ferro por cima e a tirinha que eu coloquei aqui, essa fita de cetim, ela vai servir para fechar o saquinho. E aí, quando você fechar o saquinho, você precisa arrumar essas partes aqui como se fosse a orelha do seu coelhinho. Abre elas assim, ó, desse jeito e depois dá um laço. E nesse saquinho dá para colocar vários bombons, balas, um monte de doce aqui dentro. E qual criança que não iria gostar de um saquinho como esse? E vocês viram como é super fácil de fazer e o melhor, dá para fazer sem máquina de costura, que é o que muitos de vocês às vezes falam que não tem máquina de costura. Mas se você tiver, dá para usar com a máquina de costura também. E com esse tecido lindo, ficou mais bonito ainda, não ficou? Agora, comente aqui embaixo qual dessas duas ideias que você mais gostou e qual delas que você vai fazer. Comente aqui embaixo, eu adoro quando vocês comentam. E para me ajudar, você pode compartilhar esse vídeo com as suas amigas no grupo do Facebook, WhatsApp, com as tias, primas, com quem quiser. E eu espero que você tenha gostado muito. Se você é novo por aqui, se inscreve aí nesse botãozinho, que agora já não é mais vermelho, parece que é preto, não é? Mas se inscreve aqui no canal para você receber todas as informações. Um beijinho muito grande para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!